Imagine um cenário onde, de repente, todas as pessoas do mundo desaparecem. Em um instante, as cidades ficam em silêncio, as ruas vazias e imóveis, e a natureza começa a tomar conta. Esse cenário não só é estranho, mas também levanta uma questão fascinante: o que aconteceria com o mundo se a humanidade simplesmente deixasse de existir? Nos primeiros dias, muitos sistemas ainda funcionariam. A eletricidade continuaria a ser gerada nas usinas automáticas, abastecendo luzes e dispositivos eletrônicos, mas apenas por pouco tempo. Em algumas semanas, sem manutenção humana, as usinas elétricas falhariam. A rede elétrica entraria em colapso e as cidades, antes iluminadas, mergulhariam na escuridão. As áreas urbanas logo mostrariam sinais de abandono. Sem ninguém para dirigir, os carros estacionados nos acostamentos, nas garagens, ou abandonados nas ruas, começariam a enferrujar. As estações de metrô e ferrovias ficariam paralisadas. Os sistemas de água, sem controle, acabariam sendo comprometidos, com a pressão caindo e encanamentos se rompendo, enquanto reservatórios se esvaziam aos poucos. A natureza, lentamente, começaria a retomar o espaço. Em poucos anos, ervas daninhas cresceriam nas rachaduras do asfalto e do concreto, cobrindo ruas e prédios. As árvores cresceriam livremente, sem serem podadas, e as raízes romperiam calçadas, estradas e muros. Animais de diversas espécies começariam a explorar áreas urbanas. Em cidades como Nova York, ratos, guaxinins e pombos, acostumados a viver junto dos humanos, se multiplicariam sem controle. Já em áreas menos povoadas, grandes predadores como lobos e ursos, antes afastados por causa da presença humana, poderiam retornar aos seus antigos territórios. Nos edifícios e construções, sem manutenção, o impacto seria rápido. Em cerca de 20 a 30 anos, prédios e casas começariam a colapsar. A estrutura de aço, sem proteção, enferrujaria, e a madeira se deterioraria com a ação da chuva, do vento e do sol. Grandes arranha-céus seriam os primeiros a cair, pois sua complexidade estrutural exige manutenção constante. Pontes e viadutos ruiriam, transformando as paisagens urbanas em ruínas cobertas de vegetação. Em 50 a 100 anos, a natureza já teria transformado as cidades em florestas. Muitos dos maiores prédios e monumentos teriam desaparecido, e a fauna e a flora locais dominariam o que restou da civilização. Plantas nativas voltariam a ocupar territórios de onde foram retiradas, e animais silvestres poderiam, pela primeira vez em séculos, circular livremente por onde antes era um ambiente urbano. Os efeitos globais do desaparecimento humano também se estenderiam aos ecossistemas e ao clima. Em termos ambientais, a ausência de poluição causada por carros, fábricas e aviões ajudaria a atmosfera a se recuperar rapidamente. Em alguns anos, a qualidade do ar e a temperatura global começariam a estabilizar. Espécies marinhas, antes ameaçadas pela pesca e pela poluição, teriam uma chance de se recuperar. No entanto, os resíduos plásticos e outros poluentes persistentes ainda poluiriam oceanos e terras por muitos anos. Em aproximadamente 1000 anos, poucas evidências diretas da civilização moderna seriam visíveis. A maior parte das estruturas feitas pelo homem teria sido consumida pela natureza ou destruída pela erosão. No entanto, algumas coisas poderiam resistir por muito mais tempo. Elementos como as pirâmides do Egito e a Grande Muralha da China, devido à sua construção em pedra, poderiam durar milhares de anos, servindo como alguns dos únicos testemunhos da existência humana para uma possível futura espécie inteligente. Finalmente, o legado humano estaria impresso no planeta de uma maneira quase invisível. Elementos químicos artificiais, materiais plásticos e, possivelmente, sinais de radiação em determinadas regiões, como os locais de antigos acidentes nucleares, seriam rastros duradouros de uma civilização que uma vez prosperou aqui. A Terra, contudo, seguiria seu curso, regenerando-se aos poucos e criando novos ecossistemas, até que, quem sabe, uma nova forma de vida inteligente pudesse emergir e redescobrir o que um dia foi a era humana. Esse exercício de imaginar um mundo sem nós revela o impacto que deixamos. Longe de ser apenas um pensamento curioso, é uma lembrança da importância de nossa relação com o planeta, e de como ele continua a existir, mesmo sem nossa presença.